Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade desta casa nos ajude no trabalho de hoje. A doutrina espírita, ela certamente que quando ela nos é apresentada, ela traz algumas perguntas, além das naturais sobre os espíritos, mas como estamos imersos em uma cultura que traz uma formação judaico-cristã e que a partir dessa formação a gente desenvolve as nossas crenças, os nossos processos de pensar em Deus, quando estamos diante da doutrina espírita, somos convidados a refletir sobre esse assunto de uma forma um tanto quanto diferente, e isso às vezes causa confusão em nossas cabeças. Por que motivo teria tido a divindade que se revelar 3 vezes à humanidade para que o homem pudesse compreender a verdadeira essência de Deus? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes questões a serem desafiadas e enfrentadas pela doutrina, não somente a doutrina espírita, mas sobretudo todas aquelas outras doutrinas que tenham como finalidade mostrar ao homem a verdadeira face da sua vida. A compreensão acerca desse processo, ela necessita que a gente faça uma viagem para compreender de fato a origem dessa nossa formação e a partir daí a gente compreender as chamadas 3 revelações que nos foram apresentadas por Kardec como sendo uma continuidade de uma mesma coisa, uma mesma mensagem aplicada em 3 momentos diferentes da humanidade e que, portanto, seria ela aquela que nós deveríamos prestar atenção quando quiséssemos entender melhor Deus em sua verdade. Aquilo que é chamado de primeira revelação, antes de chegar nela, eu gostaria de ir um pouco antes. Eu gostaria de ir na Gênesis e dizer que naquele dia Deus criou o mundo, criou o homem no final da semana, assim conta a história, e o homem se transformou numa fonte de orgulho e satisfação para Deus, mas também de problema. Porque de começo, os 2 filhos do seu primeiro produto já estavam se matando por conta de ciúme, e um matou o outro. E aquilo foi uma coisa terrível, porque mostra que, na verdade, quando o homem foi criado, a dualidade do bem e do mal foi um presente que ele recebeu dentro do seu processo criativo e que ele não soube lidar muito bem com isso. O homem era bom e era mau, e Deus descobriu isso depois. E ele vai descobrir isso depois e vai tomar uma decisão que é uma decisão muito difícil. Ele vai pedir ajuda a um homem para fazer o seu trabalho. Observe que nós estamos agora começando a pensar que Deus já começa a ver a humanidade como algo que está além do seu controle. Porque se Deus quisesse realmente resolver o problema da forma como a gente imagina, raios vindo do céu, o problema da humanidade teria sido resolvido ali imediatamente. Ele teria consertado o chip do espírito humano que estava com defeito, teria descido um mecânico, aberto a cabeça daqueles homens, não erremos aqui nesse neurônio, não era para estar aqui, é para estar aqui, o arquiteto errou. Então seria mais natural a gente pensar que Deus faria dessa forma, mas Deus não pôde fazer dessa maneira e pediu ajuda a um homem que disse: vai lá, Noé, constrói um barco que eu vou jogar duro na humanidade, eu vou destruir tudo, eu vou dar um reset nesse computador. A única pergunta que a gente vai fazer em relação a isso, sem contar as outras que já foram feitas, como é que os animais chegaram, saíram, etc, foram e tal, é: o que é que tem a ver o canguru com a maldade humana? O que é que tem a ver o besouro com a maldade humana? O que é que tem a ver o pé de manga
com a maldade humana, porque para destruir a humanidade só bastava duas coisas: o Aedes aegypti e o ministro da saúde, não precisava mais nada. Então Deus dava um jeito na humanidade de forma rápida, era só fazer dessa maneira. Mas ele resolveu acabar com tudo. Ele deu um pedido, disse: vou acabar com tudo. Essa humanidade me deixou muito triste. E pegou Noé, mandou construir o barco e destruiu a humanidade toda. Mas esse Deus que a gente está aprendendo a conhecer, ele também não sabia muito como fazer as coisas. Porque lá na criação, vocês observam que ele diz: faça-se luz. Aí a luz fez, ele, mas o negócio de luz é legal, vou fazer mais. Então ele tinha sempre essa coisa de descobrir o empirismo total na criação. E a partir desse momento ele começa a observar a humanidade de outro jeito. E depois de um determinado tempo, ele vai pedir ajuda a outro homem, só que agora de outra forma. Ele vai dizer assim: Abraão, vai lá, tira esse povo daí e leva esse povo para outro lugar. E Abraão vai fazer isso. Ele estava lá na sua terra e ele resolve conversar com sua mulher Sara, e dali tirar o povo do lugar com a sua descendência. Não vai dar certo de novo, porque de alguma maneira tirar o homem de um lugar e botar no outro não resolveu o problema dele. Porque o problema do homem não era lugar, não era o fato dele estar na Palestina, não era o fato dele estar em Harã, não era o fato dele estar em cima do morro ou embaixo do morro. O problema do homem era o homem. Então Deus vai compreender isso, e passados aí mais algum tempo, por volta da primeira metade do segundo século, do segundo milênio antes de Jesus, ele vai pedir ajuda a mais um homem. E dessa vez ele vai fazer de uma forma diferente. Moisés era um neném que seria sacrificado de uma forma normal, mas foi salvo porque a sua irmã e a sua mãe tiveram uma ideia genial. Botaram ele dentro do barco, e a filha do imperador, o faraó, pegou ele e criou como se fosse seu filho. Ele, até 40 anos de idade, ele vai viver como um Nabago, filho de faraó. Mas dentro dele havia aquela percepção de que ele não era aquilo. E ele começa a fazer, principalmente depois de saber que ele não era o seu filho legítimo, ele começa a fazer um sentimento de culpa em relação aos hebreus. Os hebreus estavam no Egito desde o tempo de José. José foi vendido, os filhos descendentes de Abraão, da família de Isaac e de Jacó, José foi vendido como escravo porque José era muito esperto, e os irmãos tinham medo de José passar a perna deles, e vendeu José como escravo para o Egito. Mas José era danado, e ele gostava de adivinhar as coisas, e começava a adivinhar os sonhos dos soldados na prisão. Um dia teve um desafio muito grande, os sacerdotes não conseguiram desafiar ou resolver o enigma do faraó, e José foi chamado e disse: olha, essas 7 vacas, essas 7 espigas representam um período de fartura e um período de escassez. Vamos juntar tudo no período de fartura para passar o período de escassez. Quando chegou no período de escassez, estavam todos ali cheios de produtos, e o Egito se transformou numa grande nação graças à sabedoria de José. E José importou 70 parentes seus, que vieram para serem amigos do rei, e lá ficaram por 400 anos. Boa hospedagem. Só que depois que o rei morreu, que José morreu, os que chegaram depois: eu não lhe conheço, não sei quem você é, você será meu escravo. E eles viraram escravos. Agora olha que situação danada. Eles eram o povo eleito e agora eles eram escravos.
E eles ficaram ali até Moisés fazer a crise de consciência e ir embora. Moisés tinha 40 anos, vamos fazer as contas juntos. E depois ele vai para as terras de Midian, se casa com a filha de Jetro, vira um pastor de ovelhas, até se encontrar com a sarça que queimava sem queimar. Era Deus de novo pedindo ajuda ao homem. Deus precisava da humanidade para resolver o problema do homem. Então ele traz Moisés agora e diz: vai lá no Egito. Moisés tinha 80 anos. Então ontem eu estava no cinema e vi lá os 10 mandamentos. Aparece Moisés novo. Então eu disse assim: ó, Pitangui tem que ir lá nesse cinema ver o que é que aconteceu, que aquele homem de 80 anos parece que tem 30. Moisés, quando foi para o Egito, ele tinha 80 anos. E quando ele morreu 120 anos. Então vocês ficam tomando extrato de jurubeba para viver, vocês têm que perguntar a Moisés como é que ele vive muito. Então Moisés chega no Egito para salvar o povo, porque foi uma ordem de Deus. Mas vocês imaginem um velho de 80 anos com alguns milhões de pessoas, porque agora eles, o que incomodava nos egípcios é que os hebreus eles pariam muito. Então quando eles saíram, eles eram milhões, estavam andando pelo deserto. E aí Moisés teve uma ideia junto com Deus: olha, vamos criar um código para que essas pessoas lhe obedeçam a Moisés. Moisés sobe no monte, Janete Clare preparou tudo, raios, fogo, tudo, fumaça, nuvens, tudo bem hollywoodiano. E aí quando Moisés desceu com as 10 leis, ali estava escrito já um primeiro entendimento de Deus. Não é o lugar que o homem está, mas sobretudo o que o homem faz que o transforma. Então vamos nos preocupar com o que o homem faz e vamos dizer ao homem o que é que o homem tem que fazer. 10 mandamentos de coisa: não faça isso, não faça aquilo, deixe de fazer outra coisa, naquilo lá não faça não, faça não, e tal. 10 coisas. Isso daí seria chamada a primeira revelação, porque mostra como Deus se chocou agora para o homem, querendo dizer ao homem: homem, olha, se você quiser chegar até mim, você vai ter que fazer o que eu estou lhe orientando. Deus está agora com Piaget, é uma metodologia construtivista, onde o homem vai começar pelos seus próprios erros a construir o seu aprendizado e o seu caminho. Então Moisés desce, e dessas 10, para cada letra desses 10 mandamentos, ele vai criar uma nova lei. São 613 leis mais. E essas 613 leis viram a base do farisaísmo, base de uma doutrina do livro, aonde as pessoas, para serem amigas de Deus, deveriam fazer exatamente o que estava escrito no livro. Não importa o que você pensa, não importa o que você é, o que importa é o que você faz. Então faça isso aí, ó. Não trabalhe dia de sábado, lave a mão antes de comer, não coma animal assim, só faça assado e etc. Coisas assim muito metafísicas. E o homem ignorante daquela época, o homem do cativeiro, precisou de leis explícitas dessa forma para poder conduzir o seu processo de transformação. Mas a sociedade evolui, o homem também, e o homem, da mesma forma que não havia compreendido a movimentação inicial de Deus em relação a ele, estragou essa primeira revelação, transformou a religião do livro numa teocracia ditatorial, aonde o poder seria exercido por uma classe sacerdotal regida pelo poder e pelo dinheiro, organizada dentro de um templo, que a suntuosidade era tudo o que importava. Dentro do templo havia ali a necessidade do sacrifício, havia a necessidade da purga com sangue, de novo terceirizando os problemas, porque a pobre da galinha não tinha nada a ver com o erro da pessoa e era ela que morria, e o carneiro também, e o boi também, e era lá que se faziam os sacrifícios, milhares de animais morrendo, e um comércio baseado em uma moeda chamada shekel.
Então, se você tivesse seu denário, você entrava no templo, ia no cambista, trocava pelo shekel, o shekel comprava a galinha ou o boi, dependia do pecado, e você chegava lá então, e agora você fazia o sacrifício, o sacerdote ia lá no templo, entregava o sacrifício e supostamente Deus atendia o seu pedido. Obviamente que isso não tem nada de revelação, nem tem nada de divino, é sobretudo ignorância humana, lidando com conteúdos além da sua compreensão. Obviamente que esse período necessitava de uma revisão, e a partir daí, Deus mais uma vez vai se servir do homem, e dessa vez ele disse: eu não vou pegar um só não, eu vou pegar uma turma, e vou eleger uma turma. E começou por volta aí de 500 anos antes da chegada de Jesus, a mandar os profetas que começaram a imaginar uma sociedade diferente, um mundo diferente. A maioria deles saídos do cativeiro da Babilônia, ainda vivendo sob a égide de um outro poder de escravidão, depois desse processo que eles passaram no Egito. Depois ainda eles vão viver na mão dos persas, vão ser libertados por Ciro, para depois caírem de novo na mão do poder romano, porque dois irmãos brigavam por conta do poder local e foram pedir ajuda à raposa. Duas galinhas brigando, foram pedir ajuda à raposa. A raposa disse: não se preocupe não, que o galinheiro é meu. E assim Pompeu Magno, querendo transformar aquela briga entre Hircano e o seu irmão Aristóbulo, tomou conta de Jerusalém e de toda aquela região, fazendo a unificação da Palestina ao processo do Império Romano. Agora era diferente, porque eles estavam sendo escravizados dentro de casa, o seu templo estava supervisionado o tempo inteiro na Torre Antônia por 600 soldados. Eles tinham liberdade religiosa, mas tinham que pagar imposto, eles não gostavam disso. Era um período de absoluta confusão, greve, batalhas, gente morrendo, crucificações, o tempo inteiro. Precisava realmente de uma nova intervenção divina, e aí houve a chegada dos precursores e logo depois de Jesus. Jesus, quando chega à humanidade, ele chega com uma proposta diferente. Jesus chega simplesmente pregando um Deus não mais como Yahvé, sanguinário, que gosta de diz que é um Deus ciumento. Ele agora diz que Deus é amor. E ele traz a ideia de que se o homem não amar o seu semelhante, ele não conseguirá chegar no reino dos céus. A mensagem mudou, não é mais o que você faz, mas agora é o que você sente. Então você tem aí uma situação sobre amor, sobre sentimentos de perdão, que foram pregados por Jesus, mas não simplesmente pregados como livro. Jesus não escreveu, é bom a gente sempre falar isso, nenhuma palavra, Jesus não escreveu nenhuma palavra sobre tudo que ele fez ou disse. Tudo foi posterior, e foram outras pessoas que fizeram isso. Jesus mostrou pelo seu exemplo como é que se faz. Ele nasceu pobre, miserável, num lugar completamente improvável, e se transformou naquele homem que se transformou pela sua própria condição de ser humano. Para os discípulos, Jesus era um homem como qualquer um de nós. Não havia nenhuma ideia de que Jesus fosse divino. Não havia nenhuma pretensão ali de ser a manifestação de Deus em Jesus. Isso começa a acontecer quando Paulo vê Jesus na forma de luz. Os discípulos viam Jesus o tempo inteiro, acordando, dormindo, escovando o dente, comendo figo, mas Paulo não viu esse Jesus. Paulo viu Jesus brilhando na frente dele, derrubou ele do cavalo, fez ele ficar cego. Então esse Jesus era poderoso demais, muito mais do que os discípulos viram Jesus. E Jesus, quando viveu sob a égide do que se chama de milagres, que as pessoas chamam de milagres, fenômenos. Em todo o processo da
do chamado cristianismo primitivo, existiam fenômenos mediúnicos acontecendo o tempo inteiro e antes inclusive. E alguns são famosíssimos, como o caso do encontro de Jesus com Moisés e com Elias em cima do monte Tabor. A partir deste encontro, mostra como era possível já a intervenção dos espíritos no mundo dos encarnados. De qualquer forma, quando Jesus morre, Jesus se encontra com os homens a caminho de Emaús, se encontra com Maria e com os outros discípulos na forma de um corpo que nenhum dos seus discípulos o reconheceu. Ele era diferente, ele não era o mesmo corpo, era outro corpo. Por isso que ninguém só reconhecia quando ele pegava no pão, quando ele falava, quando ele dizia alguma coisa. Ah, meu Deus, é Jesus. Mas não era pelo corpo físico. Então, isso era normalíssimo. A ideia de uma revelação divina e a ideia da existência, da possibilidade desse contato direto de Deus com a humanidade através de homens que tivessem a capacidade de perceber essa iluminação e passar essa iluminação adiante. Essa é considerada a segunda revelação, porque agora Deus está dizendo ao homem que tem a ver com o sentimento, tem a ver com aquilo que ele traz no seu coração, tem a ver com aquilo que ele carrega dentro de si, e isso obviamente que representa muito no nosso processo de aprendizado. Mas, de novo, mais uma vez, eu costumo dizer que o homem é um coador de meia suja. E tudo que passa nesse coador de meia suja sai sujo. A água mais limpa que entra nas nossas cabeças sai suja. Porque dentro dessa nossa convicção, a gente não tem ainda a capacidade de absorver uma verdade pura e devolver essa verdade pura, porque ela passa na racionalidade e a racionalidade está invada de crenças, de preconceitos, da forma como a gente vê o mundo, e obviamente que a gente tenta distorcer tudo para que tudo pareça ser igual ao que a gente quer. E Jesus morreu por causa disso. Jesus não morreu por outro motivo que não a incompreensão humana e a incapacidade humana de entender aquele homem. Então, quando Jesus morreu, a primeira coisa que os homens fizeram antes de matar Jesus foi diminuí-lo na sua condição humana. Precisaram humilhar ele muito, bater nele, cuspir, botar aquela coisa, aquele simulacro de cruz, de coroa na sua cabeça, para diminuir a imagem do homem, para ele ficar na mesma altura dos anões que o crucificaram. Mas ele se calou, porque nem nesse momento ele conseguiu sair do seu lugar, porque ele já tinha dito aos seus discípulos que ele teria vencido o mundo, e que quem fizesse o que ele fez, quem seguisse o seu caminho, encontraria a verdade, e a verdade que libertaria o homem da sua escravização constante. Porque não era você estar na mão de Roma, ou na mão da Mesopotâmia, ou na mão do Babilônio, do egípcio, não era na mão de ninguém. Era o homem escravizado a partir das suas próprias paixões ruins. O homem dentro de si, carcomido pelos seus sentimentos negativos, o escravizava, se auto-escravizava ao ponto de necessitar uma salvação para este problema. Mas quando esse tempo passa, vai chegar por volta de 300 anos depois de Jesus. Paulo já tinha escrito todas as suas cartas, pintado e bordado com relação à questão da ressurreição de Jesus. Os 4 evangelistas já tinham entregue para a humanidade os evangelhos, que viraram os evangelhos canônicos, que nós conhecemos, Marcos, Mateus, Lucas e João. E mais aí todo o trabalho do Velho Testamento, isso foi insuflando aquela população, e eles começaram a morrer por uma causa, e eles começaram a viver por uma causa, e o homem começou a alterar tudo. Em Atos dos Apóstolos, a gente já vai começar na leitura de Atos, vendo algumas alterações nesse panorama. Nunca vamos nos esquecer que aqueles 12 homens eram homens comuns.
eram homens do povo, pescadores, coletores de impostos, eram pessoas comuns. E esses homens foram transformados em homens capazes de levar a mensagem de Jesus ao mundo. Óbvio que eles não teriam a capacidade de fazer da mesma forma que Jesus, não era esperado isso. Mas o que Jesus fez com os 12 foi dizer, eu digo os 12 porque depois entraram outros com a saída de Judas, e mesmo Judas, porque Judas se equivocou, achou que Jesus era um soldado e que ele deveria contar com um general que ia libertar seu povo. Mas a partir do momento em que esses homens começaram a fazer o seu trabalho na casa do caminho, e que vão aparecer histórias belíssimas dos homens das catacumbas, aqueles que morriam no meio das festas dos romanos para mostrar a sua fé, e aqueles homens que pregavam com uma veemência muito grande uma verdade de libertação através do amor. Isso vai se modificando ao longo do tempo, até o ponto em que os homens começam a entender se Jesus foi danado mesmo, e ele foi Deus ou ele foi homem. E essa discussão tomou um rumo muito grande, porque afinal de contas, quem era Jesus? Era Deus que veio à terra? João teria dito isso. Ele era o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. E Mateus vai dizer que Jesus, na verdade, ele já era divino antes de nascer, porque ele foi um filho, um germe divino que foi inserido na barriga, no ventre de uma virgem. Mateus e Lucas trabalham com isso. Marcos e João não falam do nascimento de Jesus, mas João fala quem era Jesus, o Verbo encarnado. Então os homens se perguntam, Jesus era Deus antes? Jesus virou Deus depois? Jesus, quando virou Deus, ele foi no batismo ou foi no deserto? Onde foi que Jesus virou Deus? Ou foi na hora que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu? Foi nesse momento que ele virou divino? Essa discussão começou a render frutos, ao ponto de em 325 os homens se reunirem para discutir a divindade de Jesus. E aí foi que esculhambou, foi tudo. Porque disseram que Jesus, uns diziam o seguinte, eles diziam que Jesus era homem e que não era Deus, nunca foi Deus. Isso é uma tese. Depois a outra tese, Jesus era homem e virou Deus, é outra tese. Mas tinha uma outra que dizia, Jesus era Deus e continuou sendo Deus, e ele também era homem. E essa foi a que ficou. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três coisas, mas é uma coisa só. Vocês entenderam isso? É fácil de entender. Três coisas, uma coisa só, mas são três coisas, né? O meu Senhor disse ao seu Senhor. Então, se o meu Senhor disse ao seu Senhor, é porque tem outro Senhor, mas não tem dois, só tem um. Mas é fácil de entender isso. E é por isso que eles levaram 400 anos discutindo isso. É uma discussão que não é fácil, tem que levar 400 anos para ser discutida. Mas é uma discussão importantíssima, porque afinal de contas, depois disso, Maria era virgem, e o espectro do esperma lá que fez Jesus veio de outra galáxia, e Maria continuou virgem. Aqueles outros filhos não eram filhos de Maria, era coisa de um caso de José fora de casa, nada de Maria. Maria, coitada, era virgem, e Jesus era mágico. E é por isso que nós não somos nem podemos ser iguais a Jesus. E é por isso que nós precisamos de uma igreja para fazer com que a gente consiga chegar até Ele. E obviamente que depois disso, algumas pessoas disseram, eu sou Deus na terra, e quem não pensa igual a mim, eu tenho que queimar. E você sabe por que a Inquisição queimava pessoas? Porque ela não podia derramar sangue. Não é legal isso? Queimava porque não podia derramar sangue. Então faziam, era pecado derramar sangue, é contra as leis de Deus. Queimar pode, matar com sangue não. Então a partir daí, quem não pensa igual a mim, eu mato, eu esquartejo, eu faço tudo, porque vale em nome de Deus. E o próprio Deus fica lá em cima, dizendo, meu Jesus, foi o que eu criei. Não dá para fazer de novo um outro dilúvio. Eu já assumi que a postura é evolutiva.
Então deixa eles aprenderem aí esse tempo todo, idade das trevas, e aí vai passar mais 1800 anos, e aí começam a acontecer outras coisas. Os mesmos espíritos que sempre se manifestaram, agora começam a dizer, não vamos mais por essa linha da mística, vamos tentar ir pela linha da razão, vamos tentar mostrar à humanidade que a humanidade possui capacidade para perceber a si mesma, e a partir daí vamos começar a construir uma nova realidade, e essa nova realidade chama-se terceira revelação, a partir do momento em que os espíritos vêm para dizer que nós somos imortais. Isso não é novidade, porque os gregos já diziam isso 500 anos antes de Jesus. E os cristãos falavam isso na época de Jesus. Então, os espíritos apenas vêm dizer isso e vão chegar numa sociedade que a lei de progresso já atuou. A cabeça do homem agora é racional e positivista, ele pode entender perfeitamente uma ciência dos espíritos. Vamos apresentar agora ao homem a ciência dos espíritos. Senhoras e senhores, os espíritos existem, eles estão em todos nós, e nós fazemos parte de um mundo terreno e de um mundo espiritual ao mesmo tempo. Essa é a realidade que os espíritos vieram trazer, através daí, leis naturais e não mais leis divinas. Leis naturais que são leis do tipo, se você fizer isso, vai ter consequência. Agora, se você quiser fazer, faça, não tem problema nenhum. É seu direito de fazer. Então, se você quiser desafiar as leis do cosmos, faça isso. Se você quiser desequilibrar a sua natureza, pode fazer. Mas saiba que toda vez que você causa um desequilíbrio aqui, você causa um grande desequilíbrio acolá. Essa é a nossa realidade. Da mesma forma que nós estamos inseridos no mundo do universo, no cenário do universo, nós estamos na mesma condição de um átomo, estamos na mesma condição de um elétron, nós somos exatamente energia condensada na forma de uma consciência individualizada. Vocês nunca se pensaram assim, vocês sempre se dão nomes. Eu digo, eu sou Paulo, tenho uma carteira de identidade X, um CPF, mas quando alguém diz, você é uma consciência cósmica individualizada da mesma forma que um elétron, eu não sei o que eu penso assim de mim. Eu fico pensando, será que eu sou escudo mesmo? Mas Jesus já teria dito isso lá no passado, homem de pouca fé. Se vocês tiverem consciência do que vocês são, realmente vocês são capazes de fazer coisas muito mais incríveis do que eu. Basta que vocês acreditem no que vocês têm dentro de vocês. Essa é hoje uma discussão da ciência, é uma discussão absolutamente forte da ciência, que vai discutir aonde está a realidade do microcosmo, que é quântico, a realidade do macrocosmo, que é baseado na física de Newton. Onde esses dois se encontram? Através da ação do pensamento e da consciência. Exatamente o que dirige o nosso perispírito, exatamente o que dirige o nosso futuro. Portanto, somos criadores do mundo em que vivemos, da realidade que vivemos, somos autores do nosso destino e únicos responsáveis por eles, por esses destinos. É por isso que nós estamos aqui agora, diante da terceira revelação. Não seria a última chance que Deus está nos dando de compreender a essência da natureza da vida, mas sobretudo é mais uma chance, sem dúvida, para que nós acordemos para pensar que nós não viemos aqui somente comer pipoca e pagar a conta de luz. Nós viemos aqui como consciências individualizadas participar da criação do universo na Terra. É muita responsabilidade para a terceira revelação. Essa terceira revelação, ela chega até nós e ela é relativamente nova, mas ela traz algumas coisas interessantes. Porque quando Kardec apresenta a doutrina espírita, ele apresenta como uma ciência, ele apresenta como uma visão real do mundo, do universo. Mas em determinado momento, Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo para dentro do Pentateuco espírita, e aí dá uma confusão. Nós estamos voltando para trás para viver o cristianismo redivivo. Nós estamos trazendo agora o cristianismo redivivo, revivendo o cristianismo primitivo.
E não tem nada a ver com o catolicismo primitivo. É o cristianismo. O cristianismo que acreditava na vida depois da vida, que acreditava no amor, que acreditava na dedicação, que acreditava na fé em Deus, que acreditava sobretudo na harmonia entre os homens e na divisão equânime das coisas entre todas as pessoas. Os homens da casa do caminho viviam num regime, uma espécie de regime socialista, que inclusive a doutrina espírita foi muito confundida com preceitos de comunismo, de socialismo, por alguns sistemas de governo, que criaram oposição à doutrina espírita por dizer que a doutrina espírita era uma infiltração comunista em meio ao capitalismo e os outros sistemas de governo. Nada a ver. Estamos falando de convivência entre homens dentro de uma realidade onde o outro e eu somos parte de uma mesma coisa. O outro e eu estamos envolvidos no mesmo processo de existência. Então, no momento em que eu reconheço o outro, no momento que o outro é igual a mim, no momento que eu estou inserido dentro desse contexto, eu obviamente que tenho que pensar em uma sociedade mais igualitária. Porque não vou ficar feliz em ir para minha casa, saber que o outro está na rua, saber que o outro está na penumbra, saber que o outro não tem saúde. Isso não deve me realizar enquanto pessoa. Hoje pela manhã eu recebi uma notícia de que Alamar Regis está muito doente. Alamar Regis é uma pessoa polêmica, um homem polêmico, mas é um batalhador ao seu modo, dentro da sua... Mas as mensagens que o povo passou para ele, eu fiquei muito interessante, porque as filhas estavam pedindo ajuda material. Ele não tem plano de saúde, ele está com problema material. E as mensagens aí: estamos vibrando por você. Estamos aqui com o nosso coração cheio de luz por você. Aí eu não resisti, gente. Ele não está precisando de vibração, ele está precisando de ajuda material. De gente que pega o telefone, liga para um oncologista e bote lá para ajudar ele. Alguém que arranja uma vaga no hospital para ele. Porque muitas vezes a gente fica assim, astralizando demais essas coisas. A doutrina espírita não veio nos tirar da terra, veio nos ensinar a viver como homens encarnados, agora com a perspectiva de sermos seres espirituais também, como diz Maria Chardin, vivendo experiências humanas. Seres espirituais vivendo experiências humanas. Então é a partir dessa compreensão que a gente começa a repensar Jesus. Quem foi Jesus? Foi Deus. Vamos lá para Niceia, em 325. Na verdade, Jesus foi um homem nascido de uma mulher, e Jesus foi um homem que se realizou pela sua plenipotência, pela sua capacidade de se transformar em algo potente, pela sua atualização e pela sua compreensão do mundo. Jesus atualizou sua potência a partir da sua compreensão do mundo e nos ensinou como é que faz. Por que é que nós não aprendemos? Porque para a gente é muito mais fácil terceirizar isso e pedir que Ele resolva nossos problemas, que Deus resolva nossos problemas. Ele não fez isso em momento nenhum, quando Ele estava sangrando de dor, quando Ele estava ali com medo do que ia acontecer. Ele chegou e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Pediu, mas na mesma hora ele disse assim: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E a partir daí o medo dele foi embora, porque ele assumiu a responsabilidade da missão que ele havia assumido o compromisso antes de empreender. Então essa é a responsabilidade que nos traz a doutrina. Então, quando a gente vê Jesus e vê o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que nós estamos vendo ali? Estamos vendo ali uma forma do homem se transformar a partir de preceitos morais sólidos. Porque dentro do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou foi de fato uma revelação do ponto de vista de comportamento, mas agora a terceira revelação não é mais só o que você sente, é sobretudo o que você é. Então agora nós temos que nos transformar a partir do que nós sentimos. Observe: o que nós fazemos muda o que nós sentimos, e o que nós sentimos muda o que nós somos. É o sentido da ligação de três revelações. E é por isso que passou tanto tempo, porque a gente é lento, a gente leva um pouco tempo para aprender as coisas. 2000 anos. A quarta revelação talvez venha daqui a 6 meses, mas a gente está evoluindo. Então é por isso que esse compromisso de Niceia vai trazer uma coisa que nós que somos cristãos, a gente costuma dizer isso nas nossas
Obrigado. Obrigado. A gente costuma dizer isso, muito obrigado, dizer isso nas nossas missas, né? Nossos trabalhos dentro da igreja. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que existe, visível e invisível, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu ao céu, está sentado à direita do Deus. Vocês já ouviram isso? Pronto, isso aqui é de 325 depois de Jesus. Ele é o resultado dessa discussão se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus. E a gente repete isso achando que Deus faz uma maravilha. A única coisa que Ele está dizendo é: vocês não entenderam nada do meu filho. E é por isso que a gente precisa prestar atenção e desmistificar as coisas. O Evangelho está ali como preceito moral. Lá dentro do Evangelho não tem milagre, lá dentro do Evangelho não tem as prédicas, só tem o que nunca foi discutido. Kardec diz: eu só trouxe o que nunca foi discutido. As outras coisas a ciência questiona, discute se o cego recuperou a visão, se não recuperou, se o aleijado andou, ele faz essas coisas. Mas de concreto, nós estamos falando que preceitos morais nunca são alterados. E por isso Kardec trabalhou em cima deles. Agora, do ponto de vista de religião, nós temos três conceitos. Porque essa discussão que a gente começou, a provocação, se espiritismo é religião ou não, aí estaria um conceito de Cícero, é que religião é relegere, e significa releitura. Significa a gente montar aqui agora um processo de compreensão. Aí a gente tem aqui agora Lactâncio dizendo religare, que é religação ou ligação. Então religião seria, portanto, uma conexão. E nós temos aqui agora religere, que seria colocar de novo no lugar. Deus se perdeu e agora nós vamos colocar, através da religião, Deus de novo no seu devido lugar. Então observe que a palavra religião, ela tem vários significados. Conexão, no momento em que eu paro e penso, pode ser simplesmente em cima da leitura dos livros, ou pode ser simplesmente através de uma reconexão pelo dogma de Deus no seu devido lugar. Isso é religião. Tem outras coisas que caracterizam a religião: o fato de ser um grupo, o fato de ter um dogma, o fato de ter um rito iniciático, o fato de ter alguns procedimentos que são característicos dela. Isso faz uma religião. Agora, o que é uma doutrina? Uma doutrina é basicamente um termo que é conjunto de princípios que servem de base ao sistema religioso. Portanto, a doutrina, ela não é a religião, ela é um fundamento que em cima dele a religião pode se estabelecer. Então, o que é que a doutrina traz? Fundamentos que são básicos para qualquer religião. Você quer ser o quê? Eu quero ser adventista. Lindo, maravilhoso, perfeito. Agora a base, preste atenção, que pode ser essa e não outra. Se você quiser acreditar em determinadas coisas que a sua razão hoje, o mais mastigada, se recusa a acreditar, é uma decisão sua, porque afinal de contas cada um tem seu tempo, seu caminho e sua forma. Mas se você quiser ir para uma fé que lhe dá segurança, aonde você se entrega de uma forma raciocinada e segura, então você usa fundamentos que não podem ser questionados. E até hoje os fundamentos da doutrina só estão sendo reforçados pelas pesquisas novas e atuais que estão sendo realizadas pela ciência. Então, em momento nenhum Kardec disse: isso aqui vai ser uma igreja, isso aqui vai ter dogma, de jeito nenhum. Não se falou isso em momento algum. Se falou apenas que vai se usar como base a comunhão entre os homens, o amor e o perdão, e todos os fundamentos que os Espíritos nos trazem, como a questão do egoísmo, a questão da vaidade, a questão da lei de causa e efeito, a questão da reencarnação, tudo isso como pressuposto. Aí sim, voltar o cristianismo na sua base original, que tinha tudo isso, e foi tirado por discussão entre homens que não queriam perder poder. Então, a partir daí, o Espiritismo não é uma religião,
como diz Leon Denis, porque na verdade o Espiritismo se encontra por toda parte, não como superstição, mas como lei fundamental da natureza. Então, aonde você bota o dogma, aonde você bota uma crença em algo que supostamente não existe, tenha certeza que aí a doutrina espírita não estará. Ela estará na certeza, ela estará na convicção, para dar realmente ao homem segurança de que, se o homem entender o seu papel de ser espiritual, ele pode fazer a sua transformação e ele pode se transformar naquilo que Deus, enfim, desejou quando criou o homem e o pôs na terra, no paraíso da terra, para ele viver. E nós estamos vivendo agora mais uma situação que foi colocada e que não é nova também. A questão da transição planetária, se vocês forem olhar, tem muita semelhança com a questão do Apocalipse, com a questão do final dos tempos, com a questão dos julgamentos dos bons e dos maus. Mas o que nós estamos entendendo é que essa transição não está se falando aí de um fim apocalíptico, embora exista até algum tipo de discussão em relação a isso para a Terra. Mas o homem é responsável pelo seu destino. Se o coreano quiser soltar uma bomba de hidrogênio no mundo, ele lança e destrói a Terra. É simples assim. Faz parte dos nossos desejos. Mas se nós quisermos impedir isso, também podemos, porque faz parte também do nosso direito e do nosso poder. Nós não precisamos aceitar a violência. Nós podemos mudar isso. Nós não precisamos aceitar a dormir na frente de uma televisão. Nós podemos mudar isso. Nós não podemos aceitar uma sociedade que se entrega da forma que se entrega e que se mata da forma que se mata, simplesmente porque o outro é o outro, eu sou eu, na minha casa eu resolvo, na minha vida, no meu micropósitos. Nós precisamos pensar na ressonância dos nossos pensamentos, a capacidade de sermos elétrons do mundo, do universo. Portanto, o nosso comportamento impacta sim na paz do mundo. Basta que a gente pense dessa forma, basta que a gente se coloque dessa maneira. Basta que a gente pense que cada pensamento junto com outro pensamento vai formar uma cadeia de pensamento para a mudança do pensamento básico da sociedade. É como diz, um homem que se ilumina consegue iluminar milhões de pessoas. Basta que nós tenhamos a coragem de fazer essa transformação. Então, olhando do ponto de vista ainda de Kardec, quando todos os homens estiverem convencidos que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, se entenderão e estenderão as mãos uns aos outros. Acaba a intolerância religiosa, acaba as discussões se o meu Deus é melhor do que o seu, acaba a motivação dos radicais que querem defender um Deus sanguinário e baseado no livro, e simplesmente vamos trabalhar para um mundo de paz, onde a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos que mutuamente se apedrejam. Portanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentando o antagonismo, mas a fé dos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. No Invisível, Leon Denis, capítulo 11, está falando sobre um texto que leva à dedução de que Leon Denis dizia que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E a partir daí, do mesmo Leon Denis, o novo espiritualismo já vincula entre si adeptos de todas as classes, de todos os países. Um dia vai ligar todas as religiões e todas as sociedades humanas. Essa é a ideia, que foi a terceira revelação chegada, não para ser mais uma discussão se a minha crença é melhor do que a sua, mas para ser a base de todas as crenças, a filosofia de todas as vidas, a razão de todas as existências, a razão das nossas existências,
o propósito de estarmos aqui. Então, quando nos lembrarmos disso, vamos pensar no amor que Jesus trouxe, vamos nos lembrar dos procedimentos que de uma forma primitiva, mas que de uma forma real, Moisés também nos deu, e vamos pensar sobretudo nos Espíritos nos advertindo todos os dias. Homens, Espíritos, vocês vivem na terra para transformar essa realidade em uma realidade melhor. Viemos aqui para plantar a semente do amor. Viemos aqui para construir uma sociedade igualitária, baseada no amor e na fraternidade. Só depende exclusivamente de cada um de nós. Que assim seja.